Olá, meu nome é Eric, o grupo do qual eu faço parte, o tema que foi selecionado para nós foi Evolutionary Learning e nós optamos por escrever um survey desse tema. Isso significa que aqui dentro desse vídeo, nos vídeos que a gente está gravando e no artigo que a gente escreveu, a gente tenta fazer um levantamento completo desse tema. Tá? Então a gente passa desde do contexto histórico e o que inspirou ao desenvolvimento do tema, até os componentes que são comuns aos múltiplos algoritmos que são conhecidos dentro desse tema, até a comparação, a parte comparativa dentre esses algoritmos, o que cada um traz em relação ao outro, e perguntas fundamentais, né? Como por que esses algoritmos existem, por que eles solucionam as coisas como eles solucionam, por que é bom, porque elas são boas alternativas a outras formas de resolver esse tipo de problema, e por aí vai. Tá? Então, eu vou estar apresentando especificamente algumas das partes que eu escrevi. Então, eu vou estar apresentando a parte da introdução, a parte da população, do conceito de população, o conceito de fitness e as variações entre os algoritmos evolutivos conhecidos na literatura. Os outros conceitos, então, nesse vídeo aqui vão ter alguns gaps de conhecimento que são importantes para o entendimento completo do tema, mas esses pontos vão ser abordados nos outros vídeos. Tá bom, então eu gostaria de começar pela parte da introdução, né? Então, o título, como eu falei, o título que a gente escolheu foi o Evolutionary Learning, a Survey, e como o próprio título sugere, como o próprio tema sugere, o Evolutionary Learning ele é uma forma de você aplicar aprendizado, uma forma de você tentar encontrar soluções para um certo problema, olhando para a evolução. Tá? Então, nós como seres humanos, nós recorremos à natureza em busca de respostas para problemas ao longo da nossa existência. E o motivo para isso é porque ao longo do tempo geológico, ao longo do tempo, por meio da seleção natural, muitos organismos e sistemas evoluíram para se adaptar ao ambiente do qual eles adaptam. E nesse processo, eles desenvolveram estruturas e materiais muito bem adaptadas para resolver problemas que podemos pensar como problemas de engenharia. Então, coisas como inteligência de enxame, automontagem, autocura, são habilidades que sistemas naturais e organismos naturais desenvolveram durante o tempo para adaptar e resolver problemas em específicos. Tá? Então, esse é um dos maiores motivadores pelo qual nós, como seres humanos, olhamos para a natureza para tentar responder perguntas que nós temos. Porque a própria natureza, se a gente pensar numa forma diferente de moldar esses problemas, já pode ter resolvido esses problemas de uma maneira bem elegante. Então, é super comum nós, como seres humanos, durante o decorrer da ciência, né, da história da ciência, nós olharmos para a natureza e nos inspirarmos para a resolução de um certo problema. Esse tema ele não é diferente, ele se inspira não só ele não só olha para a natureza, para a inspiração, mas ele também mas na verdade ele olha para o mecanismo que rege a adaptação na natureza para a inspiração. Então, para a própria seleção natural, para a própria evolução. Tá? Então, esse conceito é um conceito chave, né? O conceito de seleção natural. Eu acho que é super comum uma pessoa pensar em seleção natural e imediatamente vir na cabeça da pessoa o darwinismo. E o motivo por trás disso é que Darwin, a teoria darwiniana, né, na sua faceta mais clássica, na obra original de Darwin, em 1859, A Origem das Espécies, do que foi proposto inicialmente para explicar a evolução, o conceito chave mais importante que ainda explica melhor do que qualquer outra coisa a evolução hoje em dia é a própria seleção natural. Tá? Então, o que a seleção natural fala? Né? A seleção natural, o que ela propõe é que as características que se perpetuam dos indivíduos de uma certa população ao longo do tempo são resultados de um processo de seleção que prioriza a continuidade desses indivíduos por eles serem mais aptos perante o resto da população. Tá? Então, esse conceito é um conceito muito forte, que ele ainda explica muito bem a evolução, mas ele não era o suficiente. Tá? Então, da obra original de Darwin, em 1859, para agora, o conhecimento e o entendimento que a gente tem de evolução como um campo de estudo, ele já mudou bastante, porque múltiplos conceitos foram inseridos para explicar gaps, né? Podemos pensar como gaps, que a teoria darwiniana não explicava na sua faceta mais clássica. Tá? Dentre elas estão a genética de Mendel, né? Então foi daí que que vieram conceitos que quebraram o lamarckismo, que era algo que até Darwin originalmente aceitava no
na sua própria proposta, ele aceitava de certa forma o lamarckismo, que basicamente pregava que características de um indivíduo que eram adquiridas por uso ou desuso podiam ser passadas hereditariamente para novas gerações daquela população. Então isso já foi derrubado, né? E nós sabemos que não é assim que funciona. Nós entendemos hoje em dia, através da genética mendeliana, a gente entende os conceitos de mutação, nós entendemos de fato do que compõe o material genético dos indivíduos. Então a gente já tem um entendimento muito mais completo hoje em dia de como de fato a evolução funciona. Então isso tudo que eu estou falando aqui agora, a gente conhece como a síntese evolutiva moderna, que foi o que Huxley propôs em 1942. Então, basicamente, o que ele fez foi juntar esses dois campos de estudo, esses dois conceitos, que é a seleção natural de Darwin com a genética mendeliana. Obviamente, eu estou simplificando muito aqui, mas são os conceitos pivôs que explicam a evolução como a gente entende hoje em dia. Tá? Baseado nesse bundle de conhecimento, dessa visão da evolução, que John Henry Holland, em 1975, um professor de psicologia, engenharia elétrica e ciência da computação na Universidade de Michigan, ele se inspirou, nesse conhecimento, ele se inspirou nisso para elaborar uma nova classe de algoritmos que ficou conhecida como algoritmos evolutivos ou algoritmos genéticos. Tá? Isso é basicamente um novo paradigma para a solução de alguns problemas que são notoriamente difíceis de resolver de forma alternativa, tá? Das maneiras clássicas antes dessa proposta, né? Então, em geral, um dos problemas mais notórios que são atacados através desse tipo de estratégia são os problemas de otimização, tá? Então, eu vou entrar um pouco agora na parte dos algoritmos evolutivos ou algoritmos genéticos, mas nos componentes principais que formam esses algoritmos. O que é necessário para se classificar um algoritmo como um algoritmo genético, tá? Então, o algoritmo genético ele é composto por um conjunto de técnicas de busca e otimização que são inspiradas em conceitos como a evolução natural, como eu acabei de falar, a evolução natural das espécies, aliados aos conceitos de herança e mutação genética, tá? Então, o que é necessário, tá, para você ter um algoritmo que funciona dentro do frame proposto por John Holland? Basicamente, você precisa ter uma população, tá? Então, seria uma analogia direta a uma população na natureza. Essa população tem indivíduos e o que esses indivíduos representam são possíveis soluções para um certo problema. Então, você tem um certo problema que você vai encaixar nos moldes desse algoritmo, você vai representar cada indivíduo daquela população inicial com uma proposta, com uma possível solução para um problema, e os mecanismos propostos pelo algoritmo, que de certa forma eles imitam a evolução, como a gente observa na natureza, para tentar manipular essas soluções iniciais e chegar numa solução ótima. Tá? Então, de certa forma, é como se fosse uma busca local onde você vai testando, onde o algoritmo vai testando cada um daqueles indivíduos dentro das novas gerações, e a ideia é você ir trazendo esses candidatos à solução a cada vez, ou ao mínimo ou ao máximo da função que você está tentando otimizar. Tá? Isso é uma forma de você olhar para o problema. Então, como eu estava dizendo, o componente inicial é o componente da população, sendo que a população é formada por indivíduos que são propostas de solução. A segunda etapa, o segundo componente que você precisa criar seria uma avaliação de aptidão. Então, uma função que a gente chama de função fitness é uma função que vai avaliar cada um dos indivíduos daquela população, dentro daquela geração, e vai falar o quão apto cada um daqueles indivíduos estão perante a solução que você está buscando. Tá? Então, se uma solução é boa, se uma solução é muito ruim, e por aí vai, ou qualquer coisa dentro desse espectro. Além disso, a gente vai ter o mecanismo de seleção, que vai literalmente selecionar os indivíduos mais aptos dentro daquela geração, e aí você vão ter os operadores genéticos, como são chamados na literatura. Os mais conhecidos são o cruzamento e a mutação. Então, são analogia direta, novamente, a como isso é feito, como isso ocorre na natureza, como a gente observa isso na natureza. Então, a mutação, ela é literalmente uma mutação genética que pode ocorrer de forma aleatória. Ela é importantíssima para poder adicionar variedade nos indivíduos, para que a busca ela possa ser mais abrangente e não diminuir a possibilidade dela cair em mínimos ou máximos locais e coisas do tipo. E você tem o cruzamento, que é literalmente, a gente pode pensar com uma reprodução sexuada de indivíduos numa certa população. E o que isso de fato vai fazer é que você vai ter um cruzamento entre o material genético do pai e da mãe para gerar um indivíduo novo, e esse indivíduo novo vai ter características tanto do pai quanto da mãe por conta desse cruzamento. Isso novamente dá uma variedade, e esse é um dos mecanismos, pode ser um dos mecanismos principais para
você, a cada iteração do algoritmo, está se aproximando de uma solução ótima. Tá? E obviamente você vai ter um critério de parada que vai estar avaliando o quão próximo você está da solução desejada para retornar o melhor indivíduo, a melhor solução para aquele problema. Tá? Então, ok. Aqui a gente termina a parte da introdução e a gente entra um pouco na parte de população agora. Então, na parte de população, como eu já falei, ela é uma abstração da população que a gente observa na natureza. Então, a população de uma certa espécie, né? E o ponto-chave aqui é que, como eu falei antes, cada indivíduo ali representa uma possível solução para o problema. O que significa que é o dever do desenvolvedor, né, da pessoa que está implementando e tentando encaixar um certo problema dentro dos moldes desse algoritmo, de pensar na forma de você conseguir codificar uma possível solução. Essa codificação vai determinar cada um dos indivíduos, que vai determinar como o algoritmo vai desempenhar em cima daquilo lá e como ele vai funcionar. Tá? Então, uma das formas mais clássicas de se fazer isso, pode ser vista como uma forma naive, né? Uma forma ingênua de tentar codificar essa informação, mas é uma forma muito comum. É você pensar em características de um indivíduo, as características que você quer evoluir, as características que você quer encontrar, as características ótimas, e você pensar em cada uma dessas características, você codificar ela como uma string binária. E aí, uma das formas de você representar um indivíduo completo é você fazer a concatenação dessas múltiplas características. E aí, dessa forma, a cada iteração do algoritmo, a cada geração, novos indivíduos com novas características vão ser gerados através dos mecanismos que eu expliquei brevemente anteriormente. Tá? Após o conceito de população, nós entramos assim, provavelmente no conceito mais importante dentro desse algoritmo, que é a função de fitness. Obviamente todos os conceitos são super importantes para o entendimento do algoritmo, mas é vital que para o bom funcionamento de um algoritmo evolutivo, que a função fitness seja precisa, ou pelo menos o mais preciso quanto possível. E o motivo por conta disso é o que essa função fitness faz, ela fala o quão próximo você está, ela avalia cada indivíduo para falar o quão próximo ela está da solução ótima, ou mais próximo daquela solução ótima quanto você quer. O que significa que se ela não for precisa, se ela não avaliar corretamente ou de forma efetiva cada indivíduo, você pode acabar entrando em situações onde o algoritmo vai gastar muito tempo explorando soluções subótimas ou soluções até ruins, né, pouco promissoras. E também pode gerar cenários onde se a função fitness não for boa o suficiente ou tiver algum erro grave ali, ela pode até acabar ignorando soluções ótimas, que é diretamente contrário ao que a gente está tentando resolver ao aplicar o algoritmo. Ok, então a gente já passou pela parte de introdução, população e fitness. Agora eu vou falar, para finalizar aqui, um pouco sobre a variação dos algoritmos evolutivos. Tá? Então eu acho que a primeira pergunta que vem à cabeça de qualquer pessoa é o que varia de fato, né, entre... Eu falei mais cedo que esse tema, ele na verdade representa uma classe de algoritmos, né? Mas o que modifica, o que muda de um algoritmo para outro? Então, basicamente todos esses componentes que a gente está apresentando aqui, que são componentes em comum a esses algoritmos, como a população, o fitness, os operadores genéticos, etc., a forma como eles são implementados é o que define um algoritmo evolutivo. Então a gente tem alguns exemplos como algoritmos genéticos, estratégias evolutivas, programação evolutiva, programação genética, sistemas classificadores e N outros que utilizam o âmago dessa teoria, desse tema, mas eles implementam esses mecanismos de forma diferente. Por exemplo, um algoritmo pode querer codificar um material genético numa estrutura binária, como eu acabei de falar, numa string binária. Um outro algoritmo pode querer representar essa informação numa árvore, por exemplo, uma estrutura de dados como uma árvore. E, então a forma como você representa aquela estrutura de dados, a forma como você vai manipular ela no decorrer do algoritmo, pode classificar e pode acabar gerando algoritmos com propósitos um pouco diferentes ou com approaches diferentes, mas que ainda usam esse frame de algoritmo evolutivo. Além disso, você tem a própria parte dos operadores genéticos que podem ser implementados diferentes. Tem algoritmos que usam muito a parte de mutation, enquanto alguns outros algoritmos usam muito a parte de crossover, como um mecanismo que de fato vai alterando os indivíduos a cada geração para chegar cada vez mais próximo da solução desejada. Então, basicamente, além disso, também tem a seleção dos indivíduos aptos. Ela pode ser feita de forma determinística ou de forma probabilística, o que significa que vai mudar a forma como você de fato vai estar selecionando os algoritmos de uma geração para a próxima, para sofrer os operadores genéticos, né? Então, basicamente, a forma como você implementa esses mecanismos define diferentes algoritmos dentro dessa classe. Tá? Eu acho que a minha parte termina por aqui. Como eu falei mais cedo, os outros conhecimentos necessários para o entendimento completo desse tema vão ser explicados nos outros vídeos. Obrigado.